Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Como é que vocês estão? Meu nome é Eliel. Vim aqui ser um facilitador para a sua vida em História do Brasil. Continuando nessa série de vídeos sobre, se você não viu, né? A gente está numa série de vídeos sobre as constituições do Brasil. Pontos mais importantes de cada uma da Constituição. Eu não vou aqui elencar artigos, né? Porque a grande jogada aqui é o seu histórico, não é de direito. Então, pontos mais importantes de cada Constituição. Tá? Antes do vídeo, espero que você curta esse vídeo, você siga o canal se você não é inscrito ainda e você compartilhe com algum amigo seu que estuda para concurso, para diplomacia, que é o foco desse vídeo, ou para outro estudo de vestibular, ou você gosta de história. Tá bom? Eu vou aqui compartilhar minha tela para a gente começar a brincadeira. Pronto, agora vocês já estão vendo Constituição Brasileira de 1965. Amigos, essa Constituição, ela meio que tentou institucionalizar, o regime militar, os atos institucionais do regime militar. Deixa eu ver aqui se vocês estão vendo só a minha tela, vou parar aqui a apresentação, a gente começa de novo. Deixa eu ver aqui, stop. Pronto. Deixa eu botar aqui novamente. Pronto. Essa Constituição, ela basicamente ela tentou dar legitimidade aos atos institucionais, os AIs, que os presidentes do regime militar estavam instituindo, tá? Não sei se você se recorda, mas o ato AI-1, ele dava superpoderes ao presidente da República. Eu gravei até um vídeo sobre o Castelo Branco, e eu falei do ato AI-1 e AI-2, que foi dentro do governo dele, né? Então, vai ficar aqui o vídeo do Castelo Branco. Na verdade, vai ficar aqui a playlist da História do Brasil e Regime Militar que eu gravei. Tá? O Congresso, apesar do Poder Executivo ter todos os poderes, o Congresso continua aberto. O ato AI-2, ele instituiu o bipartidarismo. Foi o quê? A transformação de todos os partidos políticos em apenas dois. Basicamente só havia dois, o Arena e o MDB. Então, o Arena era dos militares, o MDB era de toda a oposição, todos os outros. O ato AI-3, ele dava poder constituinte à revolução e fazia com que as eleições para governadores fossem eleições indiretas. Então, o presidente da República, ele, na verdade, os governadores, o presidente da República elegia os governadores, na verdade, era a própria parlamento, a Assembleia Legislativa elegia os governadores, e esses governadores elegiam os prefeitos de grandes capitais ou capitais de interesse nacional. Então, era tipo assim, um indicava um, aí o outro indicava o outro, tal. Era tudo indicação. O ato AI-4, ele convocou o Congresso para apreciar a Constituição de 67. Tem uma história bem engraçada em cima disso daqui, tá? Vai ficar no card aqui, para você ver como é que foi tudo isso e tal, para eles aprovarem essa Constituição. Houve um celeuma muito grande em relação ao presidente falar assim, vamos instituir um ato institucional, o quarto ato institucional, para fazer com que o Congresso Nacional aprecie a nossa Constituição. Apreciar, tipo assim, aprova aqui. Basicamente era assim. Desaparece o nome Estados Unidos do Brasil e começa a se instituir o República Federatista do Brasil, federalista. Isso é muito importante, isso é um dado bastante importante. O voto direto para governadores ele caiu por terra, né, como eu já tinha falado. Na economia, houve um privilégio muito grande para o capital nacional, tá? Trabalhadores brasileiros em detrimento de imigrantes, o corporativismo estava em voga. Havia também um privilégio para ex-combatentes da FEB, que tivessem mais de 25 anos de idade de efetivo exercício. Nessa Constituição estava previsto isso. Era porque, regime militar, né, cara? Eles tinham que puxar a sardinha para eles. O presidente, ele continuaria sendo eleito colégio eleitoral. Tá? Houve a constituição do Conselho de Segurança Nacional, a ampliação do STF,
para 16 membros, depois isso veio assim encolher. Basicamente, o que foi essa Constituição? Foi uma forma de legitimar essas legislações arbitrárias que o próprio regime militar instituiu, esses atos institucionais. Havia a possibilidade de incorporar o estado de sítio, mas, tipo, pouquíssimos anos depois, já houve o ato AI-5, ele suspendeu a Constituição. Mas, assim, isso, de certa forma, dentro dessa panorama dessa Constituição, houve reformas agrárias. Tá? Por que reformas agrárias? Porque a Constituição não falava mais em remunerar os proprietários em dinheiro, mas em dívida pública. Está até previsto na nossa Constituição hoje em dia. Então, não haveria mais esse rombo de dinheiro para os cofres públicos, porque essa indenização que deveria ser paga, ela seria paga em títulos da dívida. Tá? E havia uma grande preocupação geopolítica das Forças Armadas sobre o mar territorial, e aí que houve o projeto de ampliação das 12 milhas náuticas da plataforma continental brasileira. Okay? Em 1968, houve grandes pressões contra a ditadura, tá? Discursos eu acho que foi o Márcio Moreira Alves, tá? Ele falou até de greve de sexo contra a ditadura, e foi nesse entusiasmo de discursos que houve a instituição do ato institucional 5. Ele removeu as garantias constitucionais, houve uma despreocupação muito grande com essa Constituição também com as legislações trabalhistas. E, por fim, cabe ainda ressaltar algumas coisinhas, como, por exemplo, o ato institucional 14, que ele decretou vaga a cadeira do presidente Costa e Silva. Coitado, teve um derrame. Assim, coitado, entre aspas, né? Estou falando coitado em relação à doença, mas ele teve um derrame e veio a falecer. E o colégio elegeu o Médici, né? Porque o vice de Costa e Silva era civil. E, de acordo com a Constituição, quem devia ser presidente seria civil agora, né? Aí, tipo, opa, gente, civil? Não, militar, Médici. Só a título de curiosidade, houve também nessa época da Constituição um decreto secreto que regulamentava os poderes do presidente da República, no caso Médici, a instituir conteúdos que tivessem que ser secretos, ou seja, só o presidente da República teria poder para isso. Vamos citar mais duas coisas. A emenda número 8, que foi a emenda do pacote de abril, de 1967. Esse pacote de abril dentro do governo Geisel. É um pacote de abril... vocês vão ver no vídeo que eu deixei aqui, mas ele é super importante para as eleições que estavam acontecendo e tal. Foi estratégico dele aqui. Muito estratégico o pacote de abril. E a emenda número 11. Essa emenda você tem que saber, porque ela que revogou o ato institucional 5, lá em 1979. Tá? E deu o governo para o Figueiredo pegar essa bomba que estava se desenrolando. Né? Essa Constituição do regime militar, como eu falei, são poucas coisas que eu iria comentar, até porque foi basicamente a legitimação dos atos institucionais. Então, se você tivesse que falar sobre um parágrafo sobre essa Constituição, você falaria sobre os atos institucionais, você falaria sobre essas duas emendas que eu tratei no final, você poderia falar sobre a troca do nome do Brasil, que é um fato relevante. O que mais? Essa reforma agrária, não sei se caberia, mas é um fato muito relevante sobre essa Constituição. É basicamente isso, galera. Eu não precisava extrapolar muito coisa sobre ela, não. É importante você deixar linhas para a próxima Constituição, que é a Constituição de 1988, que é a Constituição que está em vigor. Então, se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, siga o canal se você não é inscrito ainda e compartilhe com algum amigo seu que está estudando também para diplomacia, ou que gosta de história, ou que está estudando para vestibular. Beleza? Até mais, galerinha. Até o último vídeo.